Então, vamos começar a segunda parte da aula de hoje, já com o exemplo 2, na minha pasta aqui, exemplo 2, eu só vou pegar o meu Zoom, que além de Zoom é a minha canetinha de apontamento lá, que facilita bastante trabalhar com a aula. Então, estou aqui, já criei uma pasta exemplo 2, já tenho um arquivo index, e já vou usando o Notepad++, já vou colocar, abrir o arquivo index. Bom, no arquivo passado, nós colocamos os códigos JavaScript embutidos no próprio, mesclados, embutidos no HTML. Agora, nós vamos dar uns passos a mais. Eu vou adquirir o hábito de colocar os códigos JavaScript sempre aqui embaixo, sempre que possível. Então, um script, barra script. Então, obrigatoriamente, tem que pôr o script ou barra script. E eu vou dizer o seguinte, ó, aqui dentro do script, todos os códigos JavaScript não ficarão aqui. Eles vão ficar num outro arquivo que eu vou indicar aqui dentro. Então, o que esse SRC significa? SRC é a abreviação de source, de origem. Então, eu estou dizendo assim, ó, os códigos JavaScript, eles estarão. E como nós estamos bem no começo, deixa eu mudar aqui só o title para ficar exemplo 2. E como nós estamos bem no começo, eu não vou criar uma pasta para o CSS, uma pasta para as imagens, uma pasta para o JavaScript. Eu vou deixar tudo dentro da mesma pasta. Primeiro a gente desenvolve nossas competências. O que é competência? Conhecimento mais habilidade. Então, primeiro a gente desenvolve as nossas competências da maneira mais simples e objetiva, e depois a gente vai criando pastas, coloca os arquivos CSS ou o arquivo dentro da pasta CSS, o arquivo JavaScript dentro da pasta JS e assim por diante. Bom, como é que eu vou chamar o meu arquivo? Eu vou chamar de script.js. Daqui nós já temos essa informação aqui, ó. Nós vamos utilizar um editor de programas para programadores, então não pode ser o Word, pode ser bloco de notas, Notepad++, Sublime, que era o nome que eu estava tentando lembrar e me esqueci, é um outro editor que o pessoal gosta muito de usar. Visual Code pode ser qualquer um, mas tem que ser um editor de programa, de texto para programadores, um editor de texto para programadores. Bom, preciso criar esse arquivo aqui. E ele vai ter que estar na mesma pasta do meu index. Então, se você estiver usando um outro editor, não tem problema. Sempre aquele esqueminha. Linguagem, agora vai ser JavaScript. Formatar, o TF8. Mesmo esqueminha. E na hora de salvar, fique atento para ver se está na mesma pasta. E aí eu tenho que dar o script. Olha, muita atenção aqui. Foi sem querer que aconteceu, mas foi bom que tivesse acontecido. Quando eu fui salvar, por algum motivo, ele já não trouxe automaticamente o tipo JS aqui, ó. Ele deixou como todos os tipos, asterisco, ponto asterisco. Então, nesse caso, eu vou primeiro fazer alguma coisa. Eu vou confirmar que esse arquivo, ele está do tipo... Eu vou só escrever alguma coisinha aqui, depois eu apago. Eu vou confirmar que ele está JS, JavaScript. Vou confirmar o TF8 e vou dar o clique no salvar. Olha, aconteceu de novo. Realmente é uma surpresa para mim, mas não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Ele está na pasta correta, exemplo 2, e eu vou salvar com o nome aqui. Eu ponho script.js. Ou eu ponho só script e caço aqui, ó, JavaScript, que eu gostaria que tivesse vindo automaticamente, mas não veio. Como não veio, eu tenho que ficar atento a isso, porque se nós tivéssemos salvo com um outro tipo, não daria certo. Muito bem, posso apagar isso daqui? Vou dar uma olhadinha na pasta. Vou dar uma olhadinha na pasta aqui para ver como é que está. A pasta agora tem um arquivo chamado index, do tipo HTML, e um arquivo chamado script, do tipo JS, é um arquivo JavaScript. Este arquivo aqui, olha lá, propriedades, que é um arquivo do tipo JS, então ele se chama script.js,
ele tem que estar perfeitamente linkado com essa instrução aqui. Do mesmo jeito que aconteceu no CSS. Se isso não acontecer, não vai funcionar. Bom, e aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar lá no meu arquivo script.js o alert. Hello World. Opa! Hello World. E aqui eu não sei se vocês perceberam. Deixa eu executar, depois eu falo se vocês perceberam ou não perceberam. Eu não posso executar o arquivo JavaScript. Eu executo o arquivo HTML, então executar, escolho um navegador, eu executo o arquivo HTML e o HTML faz a chamada do JavaScript. A gente não tem como executar um JavaScript diretamente. Então, executar. No Chrome, olha lá, Hello World. Ok, vamos dar uma inspecionada aqui na nossa página. Antes de inspecionar, ver fonte da página. Ele me apresentou, abrir uma nova guia e ver fonte da página. Esse daqui é o HTML que nós escrevemos. E percebam que existe o próprio navegador, ele já cria um link aqui para o meu arquivo JavaScript. Então, ele já abriu mais uma guia e apresenta o script que eu construí. Por que eu estou falando para vocês disso tudo? Certamente isso vai ficar ainda mais claro quando nós avançarmos para PW2, que entrarmos com programação PHP tudo. Mas o usuário tem acesso ao seu código JavaScript. Então isso é uma questão muito importante. Como é que nós vamos tratar de senhas? Por exemplo, coloque o e-mail e a senha para fazer login. Por isso que nem sempre isso é feito com JavaScript. Tem formas de fazer, mas o PHP acaba entrando na jogada porque o usuário não tem acesso aos códigos PHP. Lembra do esquema que eu coloquei lá no comecinho da aula? O servidor, ele converte o PHP em HTML e ele nos traz apenas HTML. Mas isso eu sei que vai ficar mais claro lá para frente. Voltando aqui, eu pedi para ver o código da página, o código do index.html ele está aqui, o código do script.js ele está aqui, então a gente tem acesso a tudo. E se nós abrirmos, inspecionarmos aqui, não deu nenhum erro. Vamos no console, não deu nenhum erro. Vamos provocar um erro para ver como é que o console vai avisar a gente? Então, lá no arquivo script.js, aquele erro básico de colocar o A maiúsculo. Vai ter que dar um erro nisso daqui. O que eu quero saber agora é o seguinte, como que o console vai me avisar desse erro? Não foi apresentado o resultado do alert e ele diz assim, ó, alert não definido, ou seja, o comando, no caso, uma procedure chamada alert, não é reconhecida, porque está com letra maiúscula. E ele indica que está no arquivo script.js na linha 1. Se eu der um clique aqui, ele abre, e aí começa a abrir janela em cima, painel em cima de painel. Olha lá o arquivo script.js. Então, o console vai nos auxiliar bastante na construção dos nossos códigos. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou bem passo a passo na aula de hoje. Não dá para a gente fazer ao mesmo tempo, de uma maneira síncrona, mas eu não vou avançar mais. O que eu quero que vocês façam? Criem uma pasta chamada exemplo 2, pode até dar um copiar e colar, que nem eu fiz, e coloquem este script aqui no index, mostrando que nós vamos fazer acesso a um arquivo externo, vincular a um arquivo externo chamado script.js, criem o script.js e coloquem um alert e façam funcionar. Porque aí a gente vai para a próxima etapa da aula, quando nós vamos começar a fazer interações com o usuário, tá bom? Então, eu vou deixar aqui e vou dar uma paradinha para vocês poderem implementar. Qualquer coisa, chama a gente.
Tudo em ordem, gente? Todo mundo, todos já conseguiram fazer essa próxima etapa? Tranquilo. Tá, joia? Tá facinho por enquanto, né? Então vamos trabalhar com isso. Agora, dentro aqui do próprio, eu vou seguindo a sequência, tá? Eu vou pegar o meu exemplo 2, vou copiar, colar, vou gerar o exemplo 3, que eu vou deixar tudo documentadinho. Tá. No exemplo 3, eu já tenho o script, eu tenho o index e tenho o script. O que vai mudar agora é que eu não quero mais esse Hello World aqui, ó. Deixa eu só apagar, fechar as outras guias. Agora nós vamos começar a trabalhar com eventos. Já surgiu uma palavra nova aí. O que são eventos? São ações normalmente disparadas pelo usuário. O usuário pode produzir eventos com o teclado ou pode produzir eventos com o mouse. Como assim com o mouse? Clicar, posicionar, simplesmente posicionar o ponteiro do mouse sobre um objeto, retirar, sair de cima de um elemento ou de um objeto. Então agora nós vamos começar a trabalhar com esses chamados, para a gente entender assim, com esses chamados eventos. Deixa só eu pegar um arquivo que eu vou passar para vocês lá no. Eu vou deixar aqui, ó, e vou passar para vocês. Eu vou acionar aqui o meu WhatsApp rapidinho e vou. Não estou gravando ainda, porque aí a gente vai começar a explicar, tá? O que é evento, tudo. Deixa eu pegar a turma de vocês aqui e vou pegar esse arquivo, ó, eventos com mouse. Tá joia. Bom, então vamos lá. Vamos começar com 3. Vamos gravar a nossa aula, parte 3. Oh, estava gravando até agora, hein? Esquecemos de parar a gravação. Vai ficar enorme, tem importância. Ficar com alguns minutos. Então vamos dar sequência na gravação da nossa parte 3 aqui. Aí vocês me ajudam, do mesmo jeito que vocês falam, olha, põe para gravar. Vamos falar agora, vamos parar de gravar. Vamos chegar lá. Bom, então, quais são os eventos que o usuário pode produzir com o mouse? São esses daqui. O evento onClick, quando que ele acontece? Ocorre quando o usuário clica em um elemento. Esse é o que nós vamos usar mais hoje, assim, nesse start da nossa aula. O onContextMenu ocorre quando o usuário clica com o botão direito, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito, olha lá, ó. O resultado de clicar com o botão direito foi, neste caso, a programação é aparecer esse menu de contexto, tá? Olha lá, ele se chama menu de contexto. O double click, qual que é o nome do evento quando o usuário dispara um double click? On mouse down. O evento ocorre quando o usuário pressiona o botão do mouse sobre um elemento. Então aqui, deixa eu tentar explicar para vocês. Se eu simplesmente clicar, é que eu não tenho aqui, não consigo, não tenho como visualmente mostrar, mas ó, eu estou clicando e soltando. Este é o evento onClick. Cliquei. Agora, vamos pensar em câmera lenta. Eu clico, então eu pressiono o botão do mouse para baixo. Este é um evento, o meu dedo está pressionado lá. Então esse é um on mouse down. Quando o usuário pressiona o botão do mouse sobre um elemento. E depois o clique, ele vai ser dividido no on mouse down e no on mouse up. Quando eu solto o dedo, libero o mouse. Então existe um evento, vamos dizer assim, completo, que é o clique, Clicou e soltou. Mas esse clique, ele pode ser desmembrado em dois, vamos chamar de sub-eventos, que é o on mouse down, pressionar para baixo, e um on mouse up, quando eu solto o botão.
Vamos na sequência. O on mouse enter é o evento que ocorre quando o ponteiro é movido para um elemento. Então imagine o seguinte, esse daqui é o elemento da página. Percebe que na hora que eu movo, tem uma mudança no layout aqui? Então, quando eu posiciono aqui, ó, eu disparei o on mouse enter. Do mesmo jeito que tem o on mouse enter, tem o on mouse out. Então, quando eu tiro de cima de um elemento, o evento é o on mouse out. Deixa eu ver só se eu estou falando as coisas para fora de um dos fios. O on mouse leave, o evento ocorre quando o ponteiro é movido para fora. Ah, tá. Então é o enter e o leave para dentro, para cima do elemento e para fora do elemento. On mouse move, quando o ponteiro se move enquanto está sobre o elemento. Então, ó, se eu ficar me mexendo aqui, eu estou executando o on mouse move. Ele está se mexendo em cima do elemento. On mouse over. O evento ocorre quando o ponteiro é movido para um elemento ou um de seus filhos. Depois a gente caminha para esse lado aqui. O on mouse out. O evento ocorre quando o usuário move o ponteiro do mouse para fora de um elemento ou um de seus filhos. E o on mouse up, que a gente já viu, que é o inverso do down. Bom, como é que isso daqui vai funcionar? Então vai funcionar da seguinte maneira. Deixa eu ver o que eu tenho aberto aqui. Vou fechar tudo isso. E vou abrir o meu index no exemplo 3. Então, exemplo 3. Para poder falar disso, eu vou ter que falar também agora, então, um pouquinho nos conceitos de programação, de TPA, que é a linguagem de quarta-feira, que são funções. Mas eu vou tentar usar uma estratégia bem simples aqui. Eu vou colocar aqui no meu buddy, vou começar com alguma coisa que a gente conhece, tá? Eu vou colocar um H1. E eu vou colocar aqui, ó, clique aqui, barra H1. Tá, pode parecer uma coisa meio boba, depois eu vou colocar outros objetos aqui. É que o H1 a gente conhece. Ao executar isso, o Chrome, tá lá, ó, clique aqui. Eu posso clicar que não vai acontecer nada. Agora, eu vou dizer o seguinte, ó, dentro do H1, qual é o evento que eu quero, para qual evento eu quero fazer a programação? Então, eu quero que quando eu clicar, então vai ser no evento onClick. Então, aqui, ó, eu ponho onClick, perceba que ele já ficou em vermelho, porque ele reconheceu, no caso do Notepad++, que isso é um evento disparado pelo usuário, e aqui dentro eu coloco o nome da função que será executada quando o usuário clicar no texto, clique aqui. Aonde que essa função vai ser criada? No arquivo script.js. Vai ser criada aqui dentro. Bom, eu vou colocar um nome bem tranquilo na função. Eu vou chamar de cliquei. E toda função, ela tem um abre e fecha parênteses. Dentro desses parênteses podem ser colocados argumentos ou parâmetros. Mas eu não vou entrar nisso agora, senão vai virar uma coisa muito grande. Quando eu vou ter um texto envolvido por um H1, podemos até executar isso aqui, ó, já está aqui. Um texto dentro de um H1 e já existe uma programação. Quando o usuário clicar, vai ser disparada a execução de uma função chamada cliquei. No entanto, não existe ainda a função cliquei. Quando eu vier aqui e clicar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Vamos dar uma olhada no inspetor. Console, olha, ele já acusou um erro. Qual é o erro? Cliquei não é definido. Então ele está avisando, olha, ou você define aqui o que é, como é a função cliquei, ou você define no arquivo vinculado, como é a função cliquei. Então eu vou lá no arquivo vinculado e vou definir, vou falar aqui uma função que se chama cliquei, abre e fecha parênteses,
E aqui dentro, isso daqui é semelhante a Java. É semelhante a Java, não é. Tem uma estrutura semelhante. Lembra que eu falei que as duas vieram da linguagem C? Né? Eu acho que vocês já estão trabalhando com Java, por isso que eu estou citando tanto. Ao executar, ao criar a função cliquei, já não vai ser mais apresentada a mensagem de erro. Então, ó, atualizei. Quando eu cliquei, nenhuma mensagem de erro foi apresentada, mas também nada aconteceu, porque dentro de cliquei não tem nada. E agora a gente vai poder colocar um alert aqui, que é o que a gente sabe fazer por enquanto. Então, alert, por exemplo, cliquei no texto do H1. Então, salvei, atualizo o navegador, cliquei. Olha lá, ó, cliquei no texto do H1 e nenhum erro foi cliquei no texto no navegador. Então agora a gente começa a interagir com o usuário. É óbvio que esse exemplo ele é assim o mais simples possível, mas é a partir daqui que nós vamos começar a interagir, criar interações com o usuário. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. On mouse, vamos pegar aqui. Ó. Pois não, alguém me chamou? Eu ouvi alguém falar? Não, acho Não? que deve ter Tudo microfone, bem? assim. Então tá jóia. Vamos lá. Vamos fazer mais um detalhezinho aqui, ó. On mouse, vamos pegar eu nem tinha pensado em fazer isso agora, eu ia ficar só no cliquei, mas eu vou dar uma adiantadinha, eu sou meio abusado. Vamos pegar o on mouse enter. O evento ocorre quando o ponteiro do mouse é movido para um elemento. Então eu quero o seguinte, eu quero que quando o usuário disparar o on mouse enter, eu quero que seja apresentada uma mensagem. Será que isso vai dar certo? Vou tentar. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou criar um outro H1. Vamos criar um H2 agora, só para não ficar tudo igual? E em vez de cliquei, eu vou chamar, por exemplo, passei. Passei o mouse. Ora, se executasse isso daqui, vai dar um erro, ó. Cliquei, tudo ok. Cliquei no H1. Aqui não vai ser passe aqui, né? Vamos, passe aqui, ó. Passe o mouse aqui. Para ficar legal. Atualizei. Clique aqui. Cliquei. Joia lá. Cliquei no H1. Passe o mouse aqui. Não está executando nada. Inclusive, ele está fazendo aqui ó, no passei. Só quando eu cliquei. Então, alguma coisa aqui não está funcionando. Eu vou até não me avançar mais. Eu vou deixar isso aqui para depois. E depois eu me organizo direitinho para passar para vocês. Deixa aqui. Outro tipo de objeto que a gente poderia colocar. Então, poderia ser uma imagem, poderia ser um link, mas eu vou apresentar para vocês um botão. Vou colocar aqui um botão. E nesse botão, eu vou chamar assim, ó, clique no botão. Nós não vimos a tag button, mas vocês vão ver que ela é super simples. Então, clique num botão. Só que não tem nada sendo programado. Atualizei. Então tá aqui, ó, clique no botão. Estou clicando, mas não está acontecendo nada, porque não foi feita nenhuma programação. Agora, no evento onClick, o que eu quero que seja executada? Eu posso colocar, eu tanto posso usar o cliquei, só que aí ele vai executar exatamente a mesma função. Então vamos fazer isso aqui, ó. Cliquei em um objeto. Em um elemento. A palavra correta é elemento. Elemento. E em um elemento. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Atualizou. Na hora que eu clico aqui no H1, cliquei em um elemento. Na hora que eu clico no botão, cliquei em um elemento. Então, os dois elementos, eles estão disparando a mesma função.
Ah, eu vou criar uma outra função aqui, ó. Cliquei no botão. Agora, o que eu preciso obrigatoriamente fazer? Lá no meu arquivo JavaScript, script.js, uma função chamada, deixa eu pegar o nome dela direitinho, cliquei no botão, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, eu vou dar um alert, agora eu cliquei no botão. E aí eu vou mudar a de cima também, vou voltar para o cliquei no H1. H1. Portanto, um pouco de espaço aqui para o código ficar mais fácil de ler. Um H1, onde vai ser apresentado clique aqui e tem um evento associado. Bom, qual que é o evento? OnClick. O que vai ser disparado quando o usuário clicar? Vai ser disparado a função cliquei. O que a função cliquei faz? Ela apresenta um alert, cliquei no H1. Um botão. O que vai ser apresentado no texto do botão? Clique no botão. Existe alguma programação feita para ela? Sim. Em qual evento? No onClick. E o que vai ser disparado quando for executado o clique no botão? A função cliquei no botão e a função cliquei no botão também dispara um alert, que por enquanto é tudo que a gente sabe. Agora eu cliquei no botão. Vamos ver tudo isso funcionar. Atualizei. Vou fechar o navegador, porque se não der certo, eu abro o inspetor. Cliquei no botão, olha lá, agora eu cliquei no botão. Cliquei no H1, cliquei no H1. Tudo funcionando, mas se eu quiser ter certeza que nenhum código aconteceu, nenhum erro aconteceu, aciona o inspetor e fica de olho aqui no console. Tá? Então, nessa parte da aula, o exemplo 3, mesmo esqueminha nós vamos fazer. Vou deixar esse código aqui e eu quero que vocês criem botões. Aí não precisa ser exatamente, pode ficar com que quem quiser colocar uma imagem. Só não vamos perder muito tempo, porque o importante é entender isso daqui, ó. Como é que funciona o onClick, que esse onClick vai estar associado com uma função, tá? E se vocês... Eu acho que aqui agora eu vou ter que deixar as duas para vocês verem, né? As duas janelas para vocês verem. Deixa eu ver como é que eu vou organizar isso aqui. Então, nós vamos agora para o exemplo 3, para vocês produzirem o exemplo 3. E aí eu vou parar a gravação da aula, senão o nosso vídeo vai ficar enorme, e depois a gente volta.